Irmãos, o século XVII, o século XVIII, ou seja, estamos falando aqui de 300 anos atrás, foi um tempo em que as pessoas começaram a questionar muitas coisas. Foi um tempo em que as pessoas começaram a colocar em dúvida muitas coisas, e principalmente coisas concernentes a Deus. Foi um tempo em que as pessoas começaram a questionar a existência de Deus. Foi um tempo em que as pessoas começaram a achar alguns conceitos errados, achando que milagre já não existe, achando que Deus não intervém mais na situação. Foi um tempo em que surgiu muito dos ideais do ateísmo, muito dos ideais das pessoas que não têm a palavra de Deus como regra de fé. Foi um tempo em que as pessoas, muitas, se afastaram da palavra de Deus. É um tempo que é chamado de o iluminismo. Nesse tempo, meus irmãos, surgiu também algumas pessoas que até acreditavam em Deus, até acreditavam que Deus existe, mas eles acreditavam que esse Deus existindo, ele não interfere na vida humana. Nesse tempo, esse movimento chama de deísmo. As pessoas tinham essa concepção de que, embora as que acreditavam em Deus ainda tinham aquela fagulha de que existia um Criador Supremo, por mais que ele existia, ele não intervém na história humana e não interfere na sua criação. Eles acreditavam então que Deus fez o mundo, fez o ser humano, mas depois virou as costas e deixou o ser humano, cada um seguir o seu próprio caminho, não intervindo na história dos homens. Bom, esse pensamento surgiu há 300 anos atrás. Só que esse pensamento, meus irmãos, é muito mais antigo ainda. Esse pensamento remonta bem antes de Jesus vir à Terra. É um pensamento de pessoas que, ao olharem para Deus, não conseguem ver Deus agindo no meio da humanidade. Não conseguem ver o Deus divino interferindo no meio da sua criação. Bom, hoje eu quero contar para os irmãos um pouco da história de Ruth. A história de Ruth não apenas prova que Deus interfere na criação, como Ele também cuida da sua criação. Diferente do que pensava e pensa essas pessoas que acreditam que Deus não interfere, a história de Ruth mostra que Deus não apenas interfere, mas que Ele muda a história das pessoas. E um Deus que muda histórias, meus irmãos, é um Deus que muda também situações na vida do ser humano. Situações que muitas vezes, levavam a pessoa para um calabouço, levavam a pessoa para uma destruição. Mas Deus, na sua soberana vontade, mas Deus, no seu soberano querer, interfere e muda o destino da pessoa. Você imagina uma pessoa que está dentro de um rio e a pessoa está sendo levada por uma correnteza. No final dessa correnteza é uma cachoeira enorme. Quem cair lá vai morrer. Bom, Deus é poderoso para resgatar a pessoa que está dentro dessa correnteza, desse destino cruel, e transformar a vida dessa pessoa. Deus faz isso. Deus fez isso com Ruth. Ruth, meus irmãos, é uma pessoa que ela não nasceu trazendo para os nossos dias em um lar cristão. Nasceu em um povo pagão. Ruth nasceu em um país em que não tinha Deus como Deus verdadeiro. Ruth nasceu no meio de uma família que não era uma família que cultuava o verdadeiro Deus, que adorava o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Ruth nasceu em um lar disfuncional no termo religioso. Por mais que seus pais poderiam ser pessoas provavelmente de caráter, pessoas de boa índole, eram pessoas que não conheciam o verdadeiro Deus. E Ruth cresceu num lar desse jeito. Um dia, por providência de Deus, ela conheceu um homem chamado Malom. Malom, que estava lá no país de Ruth, estava lá porque a terra que ele morava tinha passado por uma grande fome, ou seja, a terra de Israel. Eles casaram, construíram ali um laço matrimonial, não tiveram filhos. Infelizmente, meus irmãos, por acasos da vida, ou por propósitos que
que Deus permite que as pessoas passem, a Ruth perdeu seu esposo. Então ali, esse é o primeiro passo que mostra que aquela mulher que vivia e tinha aquela vida longe da presença de Deus, ao encontrar um homem que conhecia Deus, sabia quem era Deus, logo ela perde o marido dela. Bom, mas o Deus que muda histórias é um Deus que começa a trabalhar. Quando essa mulher então, juntamente com sua sogra Noemi, sai lá de Moabe, sai lá da terra de Ruth e vão em direção à terra de Israel, nós vemos Deus trabalhar de formas fenomenais. Porque uma mulher que agora não tem um marido, uma mulher que não tem quem seja o provedor na vida dela, Deus então começa a ser o provedor na vida dela. Quando as esperanças de Ruth estavam terminando, se findando, Deus então substitui Malom, substitui o marido dela e mostra que Deus vai cuidar de Ruth. Então, meus irmãos, uma lição que eu quero destacar aqui é que não adianta se nós entrarmos em desespero quando nós não vemos uma luz no fim do túnel. Não adianta nós entrarmos em desespero quando falta-nos saúde para trabalhar, por mais alarmante que seja. Não adianta entrarmos em desespero quando nós vemos a despensa dos nossos armários vazias. Não adianta entrar em desespero quando no final do mês nós vemos que a conta não fecha para pagar as contas. Não adianta entrar em desespero. Deus é poderoso para intervir. Bom, por providência de Deus, essas mulheres chegam lá em Israel exatamente no começo da colheita. Não é sorte, não é acaso, não é jogar um dado para cima e cair de uma forma que por sorte, não. É a mão de Deus direcionando Ruth e Noemi. Chegaram exatamente no tempo da colheita. O que eu acho mais interessante é que Noemi, a sogra de Ruth, sabia que por ser o tempo da colheita, ela tinha duas informações. Noemi tinha duas informações. Primeiro, era o tempo da colheita, era a informação que ela tinha. E a segunda informação é que no meio dos parentes de Noemi, ou seja, a sogra de Ruth, tinha um homem muito rico. Um homem que poderia ajudar elas. Poderia. Só que ela não fala isso para Ruth. Ela não fala. Ela apenas fala: Ruth, olha, aqui em Israel, nós temos um costume. Quando está no tempo da colheita, as pessoas têm a oportunidade de ir no campo. Então, quando a pessoa está colhendo, quando a pessoa está colhendo lá a cevada, que fazia pão, as espigas, não é espiga de milho, é espiga de cevada, que faz pão. Quando as pessoas estão colhendo, você pode pegar o que fica no caminho. Você pode pegar. Então, minha filha, vai lá e procura algum lugar. Mas Noemi não falou nada de Boaz e nem no campo em que ela poderia encontrar. A Bíblia fala que Ruth foi parar exatamente no campo de Boaz. Irmãos, não é sorte, é a mão de Deus direcionando a vida de Ruth. Deus está prestes a mudar a vida dessa mulher. Bem, ela chega nesse campo. Ela começa a colher. E então nós entramos no texto aqui. Boaz interfere na vida de Ruth. Boaz aparece literalmente na vida de Ruth. Boaz aqui, meus irmãos, é a mesma coisa que Deus faz na vida do ser humano. Então o que nós vamos hoje destacar aqui é que a forma que Boaz fez com Ruth é a forma que Deus faz com nós também. Lá no versículo 13, Ruth, com uma forma de gratidão, ao ver que Boaz deixou ela continuar lá no campo, ao deixar que ela colhesse lá da plantação,
ao ver que aquele homem estava sendo bondoso com ela, estava sendo generoso com ela, estava sendo amável com ela, ela expressa gratidão a Boaz. Sabe o que nos falta como cristãos? Ser um pouco mais gratos com Deus. Porque Ruth viu nos pequenos detalhes aquele homem sendo bondoso com ela, pedindo para ela: olha, fica nesse campo, porque enquanto você estiver aqui, você vai ser bem protegida, você vai ser bem guardada, ou seja, você não precisa ir para outro campo. Talvez em outro campo vão maltratar você, fique aqui, eu cuido de você. Você vai ser bem recepcionada, você vai ter amparo das minhas servas também. E o que a Ruth faz? Ruth age com gratidão. Irmãos, nós precisamos ser gratos pelas pequenas coisas que Deus nos faz, para depois as coisas grandes vierem. A primeira coisa que Boaz deu para ela foi um lugar para ela trabalhar, e ela foi grata. Então o versículo 13 diz assim: meu caro Senhor, você está me favorecendo muito. Em outras palavras, muito obrigado. Obrigado pela consideração, obrigado pelo cuidado. Precisamos ser gratos para com Deus. Mas essa gratidão em Ruth que Boaz dá para ela, Deus então, através de Moabe, vai trabalhar primeiro no coração de Ruth uma ferida aberta. Porque Ruth é uma mulher que precisa comer, que está com fome, que tem que levar comida para a sogra dela, que também já não tem mais marido. É uma mulher que tem problemas sérios, problemas cruéis, dificuldades enormes. Mas antes de Deus trabalhar essas coisas extremas, Deus primeiro trabalhou uma ferida dentro do coração dela, porque ela tinha perdido a pessoa que ela amava. E veja que uma das primeiras coisas que Boaz vai trabalhar no coração dela, e ela vai dizer para Boaz, é que: pois me consolou e falou ao coração desta serva. O Senhor me consolou e falou ao meu coração. Aqui, meus irmãos, o significado expresso nos escritos é que Deus trabalhou através de Boaz no coração de Ruth os seus sentimentos. O sentimento de uma perda inesperada, o sentimento de desespero por não saber o que fazer e como fazer. Deus trabalhou primeiro no coração de Ruth. E aqui eu quero deixar uma lição para os irmãos. Primeiro, Deus trabalha em nós, para depois trabalhar a partir de nós, através de nós. Talvez nós temos boas intenções, alguns planos de querer fazer algumas coisas, de querer realizar alguns atos, mas muitas vezes, meus irmãos, nós mesmos não somos curados. Nós mesmos ainda trazemos marcas de um passado, dores de um passado, e Deus precisa primeiro curar isso dentro de nós. E Deus, através de Boaz, falou o coração de Ruth e trouxe consolo àquele coração aflito. Assim também Deus faz na minha e na sua vida. Mas diante desse trabalhar de Deus, diante desse aliviar, você imagina alguém que está sentindo uma dor muito extrema e de repente ela sente um aliviar? É muito bom, não é? O texto original diz exatamente isso. Quando Boaz falou ao coração de Ruth, ela se sentiu aliviada. É como um peso enorme tivesse saído das costas dela. E como ela se dirige para este homem? Qual é a atitude? Já que a sobrecarga já não está mais em mim, aquela aflição saiu, aquela angústia foi embora. Qual foi a atitude de Ruth? Se considerar como uma serva. E ela vai dizer: o Senhor falou ao meu coração
ao coração da tua serva, e olha que eu não sou como uma das tuas servas. Os irmãos entenderam? O Senhor falou ao coração da tua serva, mesmo eu não sendo como uma das tuas servas. Aqui são duas palavras diferentes. A palavra que Ruth usou para ela, serva, é um tipo de serva no texto. A serva que ela se refere como servas de Boaz, as empregadas de Boaz, é uma outro tipo de categoria de servas. A serva que ela se refere para ela é uma pessoa que não tem direito, que nem tinha o direito de estar lá, ali com eles, de poder estar participando daquele momento. Ou seja, alguém indigno. E aí quando ela fala, mesmo eu sendo indigna, mesmo eu não tendo nenhum tipo de capacidade para estar aqui, e nem deveria estar aqui, porque eu sou a mais baixa de todas as categorias de serva, eu não sou como essas tuas servas. E as servas que elas se referiam eram pessoas que tinham nome, eram pessoas que tinham identidade, eram pessoas que trabalhavam e recebiam, eram pessoas que tinham pelo menos um nome na sociedade, mas ela se considera como uma serva inferior. Nós precisamos ser um pouco mais humildes. Precisamos, na nossa caminhada cristã, entendermos que nós não somos melhores. Não. O apóstolo Paulo diz, considerai-vos menores do que os outros. Não se considerem maior que os outros. Precisamos ter o sentimento de humildade, meus irmãos. Não, humildade não é se rebaixar, mas humildade é você olhar para o outro e não se considerar melhor que o outro. É não deixar que a vaidade do ego, do egoísmo invada o meu coração e eu olhar ao Damião, achar que eu sou melhor que ele, que eu sou mais santo que ele, que eu tenho mais fé do que ele. Não, nós precisamos ser um pouco mais humildes. Se a humildade não habitar no meio do teu coração, vai fazer com que o trabalhar de Deus seja paralisado na nossa vida. Essa mulher está construindo degraus para que o trabalhar de Deus continue. Ela começa com gratidão. E agora ela dá o segundo passo. Ela dá o passo da humildade. Precisamos ser humildes. Para que o trabalhar de Deus flua de forma natural nas nossas vidas. O versículo 14 mostra que Deus, Ele não apenas quer que nós venhamos nos aproximar dele, mas como ele também mostra que as barreiras que existiam são derrubadas. Versículo 14 diz assim: na hora de comer, Boaz disse a Ruth: venha para cá e coma do pão. Irmãos, toda essa conversa que está tendo entre Boaz e Ruth é no meio do campo, no meio da colheita da cevada. Chegou a hora do almoço, todo mundo foi comer. Ruth ficou lá no canto, não se aproximou. Porque, primeiro, ela sabia que ela era serva de baixa categoria. Ela não era nenhuma serva igual era uma empregada qualquer de Boaz. Então ela era de baixa categoria. Segundo, ela era de um povo, que no caso é os moabitas, que os israelitas odeiam. Ou seja, eu não sou bem-vindo nesse grupo. Mas quem é que quebra a barreira? Quem é que aquele, de acordo com o apóstolo João escrevendo, no capítulo 17, de ambos os povos fez um só, derrubou a barreira de separação, de maneira que já não há mais nem grego e nem judeu, mas todos são um só povo, e um só aprisco, e um só curral, orientados pelo único pastor. Quem derruba essa barreira é Deus. E Boaz, como um agente de Deus, derrubou essa barreira.
ela estava afastada, e ele diz: venha para cá, se aproxime. Ou seja, Deus aproxima pessoas que estão longe da sua presença. Não precisa ficar longe, se aproxime. Mas após Boaz dizer: venha para cá, Boaz apenas não diz para ela: venha para cá, mas ele também diz: você pode participar da mesa. Não precisa estar longe. Tem liberdade para participar da mesa, porque ele vai dizer assim: venha para cá e coma do pão. Irmão, sabe o que falta para nós? Sabemos que a barreira que nos separava de Deus foi derrubada. E já que essa barreira foi derrubada, o que nós temos agora? Liberdade. Liberdade. Por que alguns cristãs, são raquíticos espiritualmente? Porque não encontram liberdade na casa de Deus. Mas liberdade de que sentido? De subir no púlpito e cantar? De pregar? Não. Não apenas isso. E não isso. Mas ter liberdade de ter vida com Deus. De participar do banquete de Deus. De se relacionar com Deus. Porque banquete, meus irmãos, comida, tanto naquele tempo, como nos dias de hoje, fala sobre o que, meus irmãos? Fala sobre unidade, relacionamento próximo, afinidade, tete a tete. Então, Deus, Ele separa a barreira, porque é Ele quem nos convida: vem para cá. Mas cabe a nós sentarmos na mesa, cabe a nós nos relacionarmos com Deus, cabe a nós termos vida com Deus e comer do pão que Deus põe para nós. E aí o texto vai dizer que ela comeu, ela se assentou, versículo 14, do lado dos ceifeiros. Boaz, além de permitir que ela comesse, ainda deu grãos de cereais para ela. E ela comeu até ficar satisfeita. Ela não ficou enjoada, ela ficou satisfeita. Irmãos, nós só poderemos termos mais contato com Deus quando nós saborearmos o banquete que Ele tem colocado diante de nós. Irmãos, a barreira foi derrubada. Ele nos convida. Nós podemos participar desse banquete. Como? Se relacionando com Deus. Sentar na mesa fala sobre relacionamento com Deus. Você tem se relacionado com Deus? Você tem falado com Deus? Você tem lido a palavra de Deus? Quando você tem a oportunidade de errar, você erra ou faz a vontade de Deus? Isso chama-se sentar na mesa. Nós precisamos ter intimidade com Deus. E ela comeu até ficar satisfeita. Só que esse relacionamento com Deus, essa forma de Boaz trabalhar com Ruth, esse trabalhar individual, agora vai dar um segundo passo. Já que Ruth tem liberdade para trabalhar, já que Ruth vai poder usufruir lá do campo, vai poder colher, o que vai acontecer agora? A bênção de Deus na vida de Ruth vai começar a alcançar outras pessoas. Ou seja, trabalhou primeiro nela, nas suas emoções, não tem mais barreira, pode sentar na mesa. Agora Deus vai trabalhar através de Ruth, levar agora comida para uma outra pessoa. Nós só seremos luzes nesse mundo quando primeiramente Deus trabalhou em nós. Aí sim outras pessoas serão alcançadas. Olha o que diz o versículo 14, parte final. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou. Essa sobra vai fazer muita diferença para uma pessoa que está com fome. Muita diferença.
Mas antes de nós entrarmos nesse ponto, o versículo 15 vai dizer assim: quando ela se levantou para apanhar espigas, ou seja, ela voltou a continuar a trabalhar depois do almoço, Boaz deu ordem a seus servos. E aqui nós vamos aprender 2 lições. Olha a ordem que ele deu. Primeira delas: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes, e não sejam rudes com ela. Irmãos, 2 coisas aqui. A lei dizia o seguinte: quando a pessoa estava colhendo, eu vou até dar um exemplo aqui. Quando a pessoa estava colhendo, ele pegava com a mão esquerda o trigo, que é a cevada, que chama de espiga, e com a direita cortava com a foice. Então depois eles pegavam esse mói e colocavam em um feixe. Esse feixe era usado depois para o dono da roça. Mas ao cortar aqui e escapar alguma coisa, o que ficava no chão poderia ser pego por Ruth. Isso poderia ser feito por Ruth ou por qualquer pessoa que fosse lá no campo. Qual que era o termo que se usava para isso? Respigar. Pessoa que respigava era a pessoa que pegava sobra, não do feixe, do mói que a pessoa cortou, mas o que poderia escapar. Só que olhe a ordem que o Boaz deu: deixe que ela apanhe espigas até no meio dos feixes. Ou seja, ela não precisa só pegar o que ficou no caminho. Ela pode pegar inclusive o que vocês escolheram, o quanto ela quiser. Ela não precisava usar a foice, ela não precisava usar esforço humano. Ela poderia, de forma bondosa por parte de Boaz, pegar o que estava sendo colhido no meio do feixe, não apenas o que caía no chão. Primeiro, Boaz deu para ela provisão. Você pode pegar até do meio do feixe. Segunda coisa que Boaz deu para ela: proteção. Olha o que vai dizer o versículo: olha, não quero que vocês sejam rudes com ela, não maltratem ela. Boaz, como um agente de Deus, deu provisão para ela e deu proteção para ela. Pois bem, após ela então trabalhar, o versículo 17 diz assim: e assim Ruth esteve apanhando espigas naquele campo até de tarde. Depois debulhou o que havia apanhado, e foi quase 20 litros de cevada. 20 litros de cevada. Irmãos, o que é 20 litros de cevada? Uma conta aproximadamente significa 15 quilos de trigo para fazer pão. Ela conseguiu quase 15 quilos de trigo de cevada para fazer pão. Ou seja, 20 litros de cevada, que esmiuçando dá 15 quilos de pó. Foi além do normal. Na época, uma pessoa comia cerca de 1 quilo de pão por dia. Um trabalhador que trabalhava muito, que se esforçava muito, precisava, porque na época o pão era o alimento, era o feijão de arroz, feijão com arroz de hoje, precisava comer pelo menos 1 quilo. Ela conseguiu 15 quilos de material para fazer pão. E cada quilo de material fazia 1 quilo de pão. Um dia só, ela conseguiu mais do que um alimento para 15 dias. Foi além do que ela esperava. Mas veja só, continua o texto. Ela pegou o cereal e voltou para a cidade. E a sogra viu o quanto de cereal ela havia conseguido apanhar. Ela viu a quantidade. Ruth
também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado. Então, agora essa mulher então vai poder ser bênção na vida de Noemi. Porque aquela comida que tinha sobrado, lá no versículo 14, agora no versículo lido, no versículo 18, vai dizer que o que sobrou, o que sobrou foi os grãos torrados que Boaz tinha dado para Ruth. Ruth agora leva para a casa dela, onde ela mora com a sogra dela, e a sogra dela então agora vai comer. Ou seja, Deus já tinha trabalhado na vida de Ruth, agora através de Ruth, a vida de Noemi também seria abençoada. E veja só, o texto ainda no versículo 18 vai dizer que Ruth também deu para a sogra a comida que lhe havia sobrado depois que ela comeu, até ficar satisfeita. Um pouco antes, quem tinha ficado satisfeita era Ruth. Agora quem está ficando satisfeita é Noemi. Deus abençoou a vida de Ruth, e da mesma forma que Deus trabalhou na vida de Ruth, agora está também trabalhando na vida de Noemi. E ela comeu até ficar satisfeita. Aí o versículo 19 vai dizer: então Noemi perguntou: onde você foi colher hoje? Onde você trabalhou? Bendito seja aquele que acolheu você com tanta generosidade. Meus irmãos, a lição que eu aprendo aqui é que a Noemi não jogou no Waze, no Maps, a localização da roça, da plantação de Boaz, e nem falou de Boaz para Ruth. Ela, ao ver Ruth com quase 15 quilos de material para fazer pão, ela ficou abismada. Ela disse: onde você foi? Onde você trabalhou? E aí vem a resposta: foi no campo de Boaz. Ali Noemi viu Deus trabalhando, Deus fazendo coisas sobrenaturais. E agora eu vou entrar na parte final da mensagem. Versículo 20. Então Noemi disse à sua nora: que ele seja abençoado pelo Senhor Deus, que não deixou de ser bondoso nem para com os vivos e nem para com os mortos. Aí então, meus irmãos, do versículo 20 ao versículo 23, Deus vai começar a trabalhar no futuro. Primeiro nós aprendemos que Deus trabalhou no presente. Deus restaurou uma mulher angustiada e aflita. Boaz falou o coração dela. Deu suprimento no presente. Mas agora Deus vai trabalhar no futuro, mostrando que Deus trabalha no nosso presente, mas também nos dá a esperança de um futuro glorioso. Ao receber a informação de que ela teria ido trabalhar exatamente no campo de Boaz, Noemi vai dizer o seguinte, versículo de número 20: este homem é nosso parente chegado e um dos nossos resgatadores. Ou seja, aqui Noemi está dizendo para Ruth, aqui em Israel tem uma lei de que tem um homem chamado resgatador, pessoas que são resgatadores, que eles ajudam os outros parentes em situações de pobreza. Então você foi trabalhar exatamente no lugar do homem que pela lei deve amparar-nos, deve cuidar de nós. Isso trouxe o quê? Fagulha de esperança para o futuro. Nós seremos cuidados, nós teremos alguém que vai cuidar de nós quanto ao futuro. Ele vai prover todas as nossas dificuldades, já que Noemi já não tinha mais um marido e nem Ruth tinha mais o seu marido. Então ele é um agente de Deus que vai cuidar de nós. Versículo de número 21.
Então Ruth, a moabita, disse: ele também me disse que eu posso continuar com os servos dele até que eles terminem de fazer a colheita. Veja só, após a Ruth informar a Noemi, e Noemi dizer: não, ele é um resgatador, pela lei ele deve cuidar de nós, a Ruth agora vai dar uma notícia ainda melhor. Ele vai dizer: Noemi, minha sogra, e ele disse para mim que eu posso continuar trabalhando com ele. Agora vamos voltar aqui para nós entendermos. Em um dia só de trabalho, ela conseguiu comida suficiente para 15 dias. Um dia só de trabalho. 2 dias, ela teria comida para um mês. Porque um dia, 15 quilos, 15 pães. 2 dias de trabalho, 30 quilos, 30 dias. Sabe quanto tempo ela ficou? Aproximadamente 2 meses trabalhando. 2 meses. Ela não ia comer tudo isso de pão. O que ela poderia fazer com a matéria-prima? Vender e comprar as outras demais coisas que eram necessárias. Está vendo como Deus trabalhou de forma maravilhosa? Então agora ela poderia trabalhar e poderia juntar para o futuro. Vamos lá agora para o versículo de número 22. Noemi respondeu: é melhor mesmo que você vá com as servas dele, minha filha. Noutro campo poderiam maltratar você. Assim Ruth ficou na companhia das servas de Boaz para apanhar espigas, até que a colheita da cevada e do trigo se acabou, e continuou morando com a sua sogra. Bom, meus irmãos, do versículo 22 ao versículo de número 23, nós aprendemos que essa mulher, a Ruth, ela pôde ter liberdade de continuar trabalhando no campo, ela pôde continuar morando com sua sogra, e a Bíblia fala que ela ficou trabalhando desde o tempo da cevada até o trigo. Aqui eu quero destacar algo interessante. A cevada era o que vinha primeiro, o trigo vinha depois. Cevada era mais barato, trigo era mais caro. E preste atenção, Boaz não apenas deixou ela colher a cevada, que era mais barato, como também deixou o trigo, que é o que vem depois de algum tempo que a cevada já está dando. Então ele permitiu que ela também participasse dos lucros do trigo, que era mais caro. E diz a Bíblia que Ruth continuou morando com a sua sogra. E aqui eu quero finalizar a mensagem. Quando Ruth tinha o suficiente, quando Ruth já tinha mais do que precisava, ela não esqueceu da pessoa que um dia estendeu a mão para ela. Ela não esqueceu da mulher que amparou ela, que era a sogra dela, a Noemi. Mostrando que Deus, ele trabalha nas nossas vidas, Deus nos abençoa, mas nós nunca podemos esquecer o que fizeram por nós, das pessoas que um dia estenderam a mão para nós. E Noemi, que era necessitada, que não poderia trabalhar, que não poderia ir no campo, já era uma senhora, ao ver Deus agindo na vida da sua nora, sua ex-nora, que seu filho já tinha partido, mas ainda a considerava como nora, essa nora agiu com extrema fidelidade, continuou cuidando da sua sogra, continuou morando com a sua sogra, continuou dando provisão para a sua sogra, porque se ela dava provisão para a sua sogra, é porque tinha alguém que dava provisão para Ruth. E se alguém dava provisão para Ruth, não era porque Ruth era boa, mas é porque Deus tinha escolhido interferir na vida de Ruth e abençoar a vida de Ruth através da pessoa de Boaz. Deus, ele é assim. Ele interfere nas nossas vidas, ele interfere nas nossas histórias, e ele muda um final que era de angústia para um final feliz. Deus está no controle da minha e da sua vida. Amém? Deus abençoe. No nome santo de Jesus, e suas palmas glorifiquem.